porque devemos mergulhar na presença de Deus. Quando a gente entra numa praia, quando a gente vai a uma praia, a gente está sentado na areia, e a gente começa a sentir aquele calor, aquela alta temperatura, né? Aquela brisa, aquele mormaço. E então quando a gente avista a água, quando a gente avista o mar, a gente sente o desejo de mergulhar, de se refrescar, né? Quando a gente está na areia e a gente decide dar o primeiro passo, às vezes nós estamos descalços e o pé começa a se sujar com as areias, com os grãos de areia. Quando a gente dá o primeiro passo e a gente sente a água no nosso tornozelo, a água começa a limpar os nossos pés. A água começa a limpar de baixo para cima. Toda aquela impureza que está na nossa pele, a água começa a tirar. Quando a gente dá mais alguns passos à frente, a água começa a bater no nosso joelho. Assim como diz o livro de Ezequiel, capítulo 47. Capítulo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Quando a gente começa a sentir a água nos nossos joelhos, é aí que a gente começa a caminhar no meio do mar. É aí que a gente começa a caminhar, né? A gente sente o chão e a gente começa a caminhar. A gente dá mais alguns passos para dentro do mar e a água chega à nossa cintura. É nesse momento que as ondas batem e não conseguem nos levar de volta para a margem. As ondas, por mais que sejam fortes, elas não conseguem levar-nos de volta à areia. E quando a gente dá mais alguns passos, a gente chega a um momento em que devemos mergulhar. A gente chega a um momento que não tem como mais atravessar, a gente tem que mergulhar e a gente tem que nadar. E é assim a presença de Deus. Quando a gente está na areia, a gente está na nossa zona de conforto, a gente sente o calor, a gente sente as altas temperaturas, os problemas começam a juntar a nós, o pecado começa a nos perseguir, os nossos pés começam a se sujar. E quando a gente decide dar o primeiro passo, a gente dá o primeiro passo na presença de Deus. A presença de Deus começa a limpar os nossos pés, a presença de Deus começa a tirar todos os problemas que estão grudados em nós. A presença de Deus começa a nos limpar. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente chega ao momento que a água, a presença de Deus chega aos nossos joelhos. E é aí que a gente começa a caminhar na presença de Deus. A gente saiu da nossa zona de conforto, a presença de Deus nos limpou e a gente começa a caminhar com Cristo, a gente começa a caminhar com Deus. A gente dá mais alguns passos à frente e a gente chega onde a água bate na nossa cintura. Quando as ondas fortes vêm, não conseguem nos tirar da presença de Deus. Por mais que a onda pode vir forte, mas ela não consegue nos levar de volta à nossa zona de conforto. A gente já saiu na zona de conforto, a presença de Deus já limpou nossos pés, a gente está andando com Cristo e as ondas não conseguem nos tirar da presença de Deus. E até chegar um momento em que devemos mergulhar. A gente deve mergulhar mais fundo na presença de Deus, aprender mais da palavra. No livro de Ezequiel, capítulo 47, diz, versículo 5, e mediu mais 1000 e já era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Nesse momento, o chão acaba, a gente não sente mais aquilo que nos impede de mergulhar. Quando tudo acaba, quando a presença de Deus faz a gente ser submerso a Ele, e nós temos que mergulhar. É neste momento, a melhor parte é quando você não sente mais aquela alta temperatura, você não sente mais aquele calor, aquele problema que te atingia na sua zona de conforto, já sumiu de você, você já está submerso na presença de Deus. Quando a gente vê uma criança com seu pai, a primeira coisa quando ela entra dentro da piscina, ela quer mergulhar. Às vezes ela não sabe nadar, e o pai fala, olha, bate os pés, bate as mãos. Deus diz para você, bate os pés, bate as mãos. Se você chegar a um momento na presença de Deus que você não vai conseguir atravessar, é a hora de você nadar. Mas você pode falar, Deus, eu não sei nadar. Deus, Ele te capacita. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E que nesta tarde, você assistindo esse vídeo, você possa sentir o desejo de buscar mais da presença de Deus. Buscar mais a Deus, porque Ele tem coisas boas para você. E é isso que eu queria falar para vocês nessa tarde.
Que a cada dia que você possa passar, você possa sentir mais a vontade de buscar a Deus. E se os problemas te assolam, é hora de sair da zona de conforto, é hora de entrar no mar, é hora de entrar na presença de Deus e de buscar Ele.